preparei um jantar completo para toda a família, mas minha nora olhou para a mesa e disse bem alto: "Comida de pobre eu não como." O que fiz depois daquilo mostrou para ela quem realmente era pobre naquela casa. Existem palavras que cortam mais fundo que qualquer faca. Palavras ditas na sua própria cozinha, na frente da sua família. Palavras que destroem anos de paciência em segundos. Eu estava ali, com minhas mãos ainda quentes de ter cozinhado durante 3 horas, com o avental sujo de molho de tomate e óleo, olhando para aquela mulher que meu filho trouxe para dentro da minha casa. E ela me olhava de volta com aquele desprezo, aquele nojo, como se eu fosse lixo, como se minha comida fosse veneno. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Roberto Machado, tenho 58 anos e trabalho como motorista de ônibus há 32 anos. Acordo todos os dias às 4 da manhã. Pego minha marmita que preparo na noite anterior e dirijo pelas ruas de São Paulo até as 2 da tarde. Mãos calejadas, coluna doendo, pés inchados. Essa é minha vida. Uma vida simples, mas honesta. Uma vida que sustentou meus 3 filhos sozinho depois que minha esposa Clarice morreu de câncer há 12 anos. 12 anos criando Lucas, Marcelo e Fernanda sem a ajuda de ninguém. 12 anos fazendo papel de pai e mãe. Levando em médico, ajudando com lição de casa, ensinando a andar de bicicleta, consolando pesadelos. Tudo sozinho. E nunca, nunca na minha vida imaginei que um dia estaria sendo humilhado dentro da minha própria casa por causa da comida que coloquei na mesa. Aquele sábado de outubro começou como qualquer outro fim de semana. Acordei cedo mesmo sendo meu dia de folga, porque o corpo já não sabe mais dormir até tarde. Fui ao mercado municipal comprar ingredientes frescos. Queria fazer algo especial porque Lucas, meu filho mais velho de 32 anos, tinha avisado que viria jantar com a esposa Patrícia. Faziam 6 meses que eles tinham casado, e essa seria apenas a 3ª vez que ela viria na minha casa. As outras 2 vezes foram rápidas, sempre com desculpas para ir embora cedo. Mas dessa vez Lucas me garantiu que ficariam, que queriam passar tempo em família. Comprei carne de primeira para um ensopado, batatas, cenouras, tomates maduros para o molho. Peguei linguiça calabresa boa, arroz, feijão daquele preto brilhante. Passei na padaria e comprei pão francês quentinho. Gastei R$ 240, quase 1/4 do que sobra do meu salário depois de pagar as contas. Mas não importava. Era para meu filho, para comemorar o casamento dele, para conhecer melhor minha nora. Cheguei em casa e comecei a cozinhar. Minha casa é simples, um sobrado antigo no Jabaquara que comprei com muito suor há 20 anos. 3 quartos, uma sala, cozinha e um quintal pequeno onde Clarice plantava suas flores. Mantenho tudo limpo, organizado. As paredes precisam de pintura, o sofá está puído. A televisão é daquelas antigas de tubo, mas é minha casa, construída com trabalho honesto. Enquanto o ensopado cozinhava em fogo baixo, fui arrumar a mesa da sala. Coloquei a toalha de crochê que minha mãe fez, aquela que só uso em ocasiões especiais. Peguei os pratos bons, os de porcelana branca com borda dourada que foram presentes de casamento meu e da Clarice. Arrumei os talheres, os copos, dobrei os guardanapos. Coloquei até um vasinho com flores que peguei do quintal. Queria que ficasse bonito, que Patrícia se sentisse bem-vinda. Marcelo, meu filho do meio de 28 anos, chegou por volta das 5 da tarde. Ele mora comigo ainda. Divide o quarto que era dele com o irmão mais novo. Trabalha como segurança em um shopping e estuda técnico em informática à noite. É um bom garoto, responsável, ajuda com as contas quando pode. Pai, que cheiro bom, disse ele entrando pela porta ainda de uniforme. Fez aquele ensopado seu? Fiz, meu filho. Seu irmão vem jantar com a Patrícia hoje. Marcelo fez uma cara estranha. Conhecia aquela cara. Era a cara de quando ele queria dizer algo, mas não sabia se devia. Que foi? Perguntei virando o ensopado. Nada não, pai. É que a Patrícia é meio diferente, né? Cheia de frescura. Marcelo, ela é sua cunhada agora.
Precisamos dar uma chance. Ele deu de ombros e foi tomar banho. Mas aquelas palavras ficaram comigo, incomodando como uma pedra no sapato. Fernanda, minha caçula de 24 anos, chegou às 6. Ela mora em uma república com amigas perto da faculdade de enfermagem onde estuda. Sempre vem aos sábados jantar comigo. É minha menina, a cara da mãe. Cabelos castanhos longos, olhos claros. Inteligente, batalhadora, trabalha meio período em uma farmácia para ajudar a pagar a faculdade. Oi, pai, me abraçou forte. Fernanda sempre foi carinhosa, grudenta. Nossa, quanto prato bonito. É por causa da Patrícia? É. Quero que ela se sinta em casa. Fernanda mordeu o lábio. Também tinha aquela cara de quem quer falar algo. Desembucha, falei enquanto mexia o feijão. Pai, o Lucas comentou comigo que a Patrícia não gosta muito de... Como eu digo isso? De coisas simples. Ela cresceu com dinheiro, sabe? O pai dela tem uma rede de farmácias. E daí? Aqui não é palácio, mas é casa honesta. Se ela ama seu irmão, tem que aceitar de onde ele vem. Eu sei, pai. Só estou avisando para você não ficar chateado se ela for meio... esquisita. Esquisita. Frescurenta. Diferente. Todo mundo me avisando, mas eu teimoso. Querendo acreditar que as pessoas eram melhores do que pareciam. Querendo acreditar que o amor do meu filho por aquela mulher tinha fundamento. Que ela tinha coração debaixo daquela casca de riqueza. Às 7 em ponto a campainha tocou. Abri a porta e lá estava Lucas com Patrícia. Meu filho estava bonito, de camisa social azul clara e calça jeans. Trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos no shopping Morumbi. Ganhava razoavelmente bem, mas nada comparado com a família da esposa. Lucas sempre foi o mais ambicioso dos três. Sempre quis crescer na vida, ter mais. Não o culpo por isso. Só que às vezes a ambição faz a gente esquecer de onde veio. Oi, pai. Ele me abraçou. Senti seu perfume caro, daqueles importados. Você conhece a Patrícia. Patrícia estava impecável. Vestido branco justo, salto alto, cabelo loiro alisado caindo perfeitamente sobre os ombros, maquiagem perfeita, bolsa de marca pendurada no braço, unhas feitas, joias que brilhavam. Ela tinha 28 anos, mas parecia ter nascido em outro planeta, não nesta São Paulo suada e apertada onde eu vivia. Boa noite, Sr. Roberto. Ela disse estendendo a mão com desdém, como se tivesse medo de me tocar. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Entre, fique à vontade. Eles entraram. Vi Patrícia olhando tudo, o sofá velho, a televisão antiga, as paredes que precisavam de pintura. Seu nariz se franziu levemente, quase imperceptível. Mas eu vi. Sempre fui bom em ler pessoas. 32 anos dirigindo ônibus te ensinam a observar gente. Marcelo e Fernanda estavam na sala. Cumprimentaram o casal. Lucas parecia nervoso, rindo alto demais, falando demais. Conhecia meu filho. Ele estava tentando esconder alguma coisa, compensar algo. Senta, senta. Vou buscar o jantar. Falei animado, tentando deixar todo mundo confortável. Fui para a cozinha e comecei a servir. Coloquei o ensopado fumegante em uma travessa grande. O arroz branquinho soltinho em outra. O feijão preto brilhante em uma tigela funda. A farofa crocante com linguiça, a salada de tomate com cebola. O pão francês cortado em cestas. Tudo cheirando maravilhosamente bem. Meu coração estava cheio. Naqueles momentos eu me sentia perto da Clarice, fazendo o que ela fazia, cuidando da família. Levei tudo para a mesa. Os olhos de Marcelo e Fernanda brilharam. Lucas sorriu, mas era um sorriso tenso. E Patrícia? Patrícia olhou para a comida como se eu tivesse colocado lixo na frente dela. Pronto. Ensopado de carne com batata, arroz, feijão, farofa e salada. Tudo feito com carinho. Anunciei orgulhoso. Nossa, pai, que show! Disse Fernanda já pegando o prato. Tá com uma cara boa, Sr. Roberto. Marcelo serviu-se generosamente. Lucas olhou para Patrícia esperando que ela dissesse algo. Ela ficou em silêncio, encarando os pratos. Patrícia, serve-se, filha. Não tenha vergonha.
Falei, estendendo a travessa de ensopado para ela. Foi aí que ela disse. Disse com uma voz clara, alta, que todo mundo escutou perfeitamente. Disse olhando direto nos meus olhos sem piscar, sem vergonha, sem remorso. Comida de pobre eu não como. O tempo parou. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi sepulcral. Fernanda largou o garfo. Marcelo congelou com a colher no ar. Lucas ficou branco, depois vermelho. E eu fiquei ali parado, segurando aquela travessa pesada com as duas mãos, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. O que você disse? Minha voz saiu baixa, controlada, mas trêmula de raiva contida. Patrícia suspirou com impaciência, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança burra. Eu disse que não como comida de pobre. Olha isso. Gordura flutuando no feijão, ensopado, encebado, farofa encharcada de óleo. Isso entope artéria, senhor Roberto. Não como esse tipo de coisa. Minha nutricionista não permite. Coloquei a travessa na mesa devagar, muito devagar, porque minhas mãos estavam tremendo tanto que tinha medo de derrubar tudo. Respirei fundo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Lucas finalmente reagiu. Patrícia, pelo amor de Deus, que jeito é esse de falar? Jeito sincero, amor. Prefiro não comer a ter que fingir que gosto. Mas você não precisa humilhar meu pai. Lucas estava vermelho de vergonha. Humilhar? Estou sendo apenas honesta. Vocês preferem que eu minta? Que eu finja que essa comida está adequada aos meus padrões? Fernanda se levantou da cadeira. Conhecia aquele temperamento dela, herdado da mãe. Quando Fernanda ficava brava, era melhor sair da frente. Seus padrões... Fernanda cuspiu as palavras. Quem você pensa que é para vir na casa do nosso pai e falar assim? Patrícia virou-se para ela com aquele sorrisinho superior que gente rica tem quando olha para gente pobre. Sou a esposa do seu irmão. E venho de uma família onde as coisas são diferentes. Desculpe se a verdade dói, mas eu não vou comer essa comida pesada, cheia de carboidrato e gordura. Então por que você veio? Marcelo falou pela primeira vez, e sua voz estava dura como pedra. Se nossa casa é tão ruim, se nossa comida é tão pobre, por que aceitou vir? Porque o Lucas insistiu. Disse que o pai ficaria magoado se a gente não viesse. Lucas enterrou o rosto nas mãos. Estava destroçado, preso entre a mulher e a família. E eu ali, vendo meu filho se despedaçar. Foi quando algo dentro de mim mudou. Não foi raiva explosiva. Foi algo frio, calculado, uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Olhei para aquela mulher, para seu vestido caro, suas joias, seu desprezo. E vi exatamente o que ela era. Vi que ela não tinha vindo para conhecer a família do marido. Tinha vindo para mostrar superioridade, para colocar a gente no nosso lugar, para deixar claro que ela era de outro nível. Entendo, falei calmamente, surpreendendo a todos. Você tem padrões, respeito isso. Patrícia piscou, surpresa com minha calma. Obrigado por ser honesta, continuei. Sinceridade é importante em uma família. Lucas me olhou confuso. Fernanda e Marcelo também não entendiam. Mas eu tinha um plano. Um plano que estava se formando na minha cabeça naquele exato momento. Sabe, Patrícia, falei me sentando na cabeceira da mesa. Você está certíssima. Essa aqui é comida de pobre mesmo. Comida de quem trabalha das 4 da manhã às 2 da tarde dirigindo o ônibus. Comida de quem ganha R$ 2.800 por mês e precisa fazer render para pagar luz, água, gás, mercado e ainda ajudar os filhos com o que precisam. Peguei meu prato e me servi generosamente do ensopado, do arroz, do feijão, da farofa. Mas sabe o que essa comida de pobre tem? Tem amor, tem sacrifício, tem 3 horas da minha manhã de sábado, meu único dia de descanso. Tem R$ 240 que eu poderia ter usado para consertar o vazamento do banheiro, mas gastei para receber você bem. Patrícia começou a ficar desconfortável. Boa. Essa comida de pobre é a mesma que alimentou seus 3 filhos quando a mulher dele morreu, e ele ficou sozinho para criar 3 crianças. É a mesma comida que colocou força nos ossos deles para crescerem saudáveis. A mesma que sustentou o Lucas enquanto ele estudava.
enquanto procurava emprego, enquanto vivia debaixo deste teto comendo de graça porque era meu filho, e eu nunca cobrei um centavo dele. Lucas estava olhando para o prato, incapaz de me encarar. Mas você tem razão. Continuei comendo calmamente. Não é comida para você, porque você não merece sentar nesta mesa. Não merece compartilhar deste alimento feito com carinho. Não merece fazer parte desta família. Pai, Lucas tentou falar. Levantei a mão pedindo silêncio. Deixa eu terminar, filho. Deixa eu falar porque são coisas que precisam ser ditas. Olhei direto para Patrícia novamente. Ela estava imóvel, pálida debaixo da maquiagem. Você acha que é superior porque nasceu com dinheiro, porque o papai tem farmácias e você cresceu em apartamento de alto padrão. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre riqueza real, menina. Riqueza não está na conta bancária. Está no caráter. Está em sentar à mesa e agradecer a comida que alguém preparou para você, mesmo que não seja do seu gosto. Está em respeitar as pessoas, não importa quanto elas ganhem ou onde morem. Fernanda começou a chorar baixinho. Marcelo tinha os punhos cerrados sobre a mesa. Você humilhou a comida que eu fiz. Mas sabe o que você realmente humilhou? O trabalho de 32 anos de um homem honesto. Os sacrifícios de um pai que criou 3 filhos sozinho. A memória de uma mulher que morreu e me deixou essa receita de ensopado que era a favorita dela. Vi as lágrimas começarem a correr pelo rosto perfeitamente maquiado de Patrícia. Bom, que sentisse, que doesse. Senhor Roberto, Ela tentou falar, mas sua voz saiu engasgada. Não terminei. Cortei friamente. Você vai me escutar até o final porque quando você sair desta casa hoje, não vai voltar nunca mais. Não enquanto eu estiver vivo e esta casa for minha. Lucas levantou a cabeça bruscamente. Pai, não pode fazer isso. Posso e vou. Minha casa, minhas regras. Ela fez questão de dizer que não come comida de pobre. Então não precisa voltar para a casa de pobre, para a mesa de pobre, para a família de pobre. Mas eu sou seu filho. Sou casado com ela. Você é meu filho e sempre será. Mas ela não é minha família. Família respeita a família. Família não humilha a família. Ela fez uma escolha quando abriu a boca. Agora vai viver com as consequências dessa escolha. Voltei a comer. Cada garfada era uma declaração. Cada mastigada era um ato de resistência. Estava comendo minha dignidade de volta. Patrícia se levantou, as pernas bambas. Pegou a bolsa de grife com mãos trêmulas. Vamos embora, Lucas. Lucas ficou sentado, destroçado, olhando para mim, para ela, para os irmãos. Era visível o conflito dentro dele. O amor pelo pai versus o amor pela esposa. A lealdade à família versus a lealdade ao casamento. Lucas, eu disse vamos embora. Patrícia repetiu, a voz agora firme, mandona. E foi naquele momento que vi algo que me quebrou por dentro. Vi meu filho, meu primogênito, o menino que eu ensinei a andar, a ler, a ser homem, se levantar daquela mesa sem comer uma garfada. Vi ele escolher. E ele não escolheu a gente. Desculpa, pai. Ele murmurou, incapaz de me olhar nos olhos. Não precisa desculpar, filho. Você fez sua escolha. Agora vive com ela. Lucas e Patrícia foram em direção à porta. Antes de sair, Lucas parou, virou-se, abriu a boca para dizer algo. Mas não disse nada. Que palavras existiam para aquele momento? A porta se fechou atrás deles com um som final que ecoou pela casa toda. Fernanda estava chorando abertamente agora. Marcelo tinha os olhos vermelhos, lutando para segurar as lágrimas. E eu continuei comendo. Porque se parasse, se deixasse a emoção me dominar, ia me despedaçar ali mesmo. Pai, Fernanda soluçou. Come, filha. A comida está esfriando. Como o senhor consegue comer depois disso? Marcelo perguntou, a voz estrangulada. Porque foi feita com amor. E amor não se desperdiça, meu filho. Não importa quem rejeite, não importa quem cuspa nele. Amor não se desperdiça. Comemos em silêncio. Os 3. A cadeira de Lucas estava vazia. O prato dele intocado. E em cima daquele prato eu via 32 anos de paternidade.
de sacrifício, de amor incondicional. Tudo resumido a um prato de comida fria que ninguém ia comer. Naquela noite, depois que Fernanda foi embora e Marcelo subiu para o quarto, fiquei sozinho na cozinha lavando a louça. Minhas mãos mergulhavam na água quente com detergente enquanto minha mente repassava cada palavra dita, cada olhar trocado, cada segundo daquela humilhação. Peguei a travessa do ensopado ainda cheia. Tinha sobrado tanta comida. Olhei para aquela carne macia, aquelas batatas derretendo, aquele molho dourado. Era uma comida bonita, honesta, feita com carinho. E tinha sido rejeitada como se fosse lixo. Sentei na cadeira da cozinha com a travessa no colo e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei baixinho para Marcelo não escutar lá em cima. Chorei pela humilhação, pela perda do meu filho, pela maldade gratuita daquela mulher. Mas principalmente chorei porque sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Lucas tinha feito uma escolha. Tinha escolhido o lado dela. O celular vibrou na mesa. Uma mensagem de Lucas. Pai, me desculpa. Sei que a Patrícia foi grossa demais, mas ela é minha esposa. Eu amo ela. Por favor, tenta entender. Precisamos conversar com calma. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra era uma faca. Ele queria que eu entendesse. Queria que eu aceitasse ser tratado daquele jeito na minha própria casa. Queria que eu engolisse a humilhação porque ela era a esposa dele. Não respondi. Desliguei o celular e fui dormir. Mas o sono não veio. Fiquei deitado na cama olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido, em tudo que ainda viria. No domingo acordei com o corpo dolorido como se tivesse apanhado. Desci para a cozinha e encontrei Marcelo já acordado tomando café. Bom dia, pai. Bom dia, filho. Sentei com ele. O silêncio era pesado, carregado. O senhor foi muito duro ontem. Marcelo disse finalmente. Fui? Foi. Expulsou o Lucas daqui. Disse que a Patrícia nunca mais pode voltar. E estava errado. Marcelo suspirou, mexendo o café sem beber. Não sei, pai. Ela foi muito escrota, sem dúvida. Mas era a primeira vez que isso acontecia. O senhor não acha que podia ter dado uma segunda chance? Conversado depois? Marcelo, quando alguém te mostra quem realmente é, acredita. A Patrícia mostrou. Ela não nos respeita. Ela acha que somos inferiores. E nada que eu dissesse ia mudar isso. Gente assim não muda. Mas e o Lucas? Ele é nosso irmão. Ele fez uma escolha. Escolheu ela. Eu respeito isso. Mas não vou ficar abrindo a porta para ser humilhado de novo. Marcelo ficou quieto. Sabia que eu tinha razão. Mas doía. Doía porque família não deveria ser assim. No trabalho na segunda-feira estava distraído. Quase passei do ponto 2 vezes. Os passageiros reclamaram que eu estava freando brusco demais. Minha cabeça não estava ali. Estava naquele jantar, naquelas palavras, na cara do meu filho saindo pela porta. Na terça-feira, Lucas ligou. Deixei cair na caixa postal. Ligou de novo. De novo. De novo. 5 chamadas perdidas. Uma mensagem de voz. Pai, por favor, atende. A gente precisa conversar. Eu sei que a Patrícia errou, mas você também errou expulsando a gente daquele jeito. Somos adultos, dá para resolver isso conversando. Me liga de volta. Deletei a mensagem. Na quarta-feira, Fernanda apareceu na hora do almoço. Estava com cara de quem não tinha dormido bem. Pai, o Lucas me ligou. Está desesperado. Diz que você não atende às ligações dele. Não tenho nada para falar com ele. Pai, pelo amor de Deus, é seu filho. E eu sou o pai dele. O pai que ele deixou sentado à mesa para ir embora com a mulher que me humilhou. Fernanda sentou na minha frente, pegou minhas mãos. Pai, eu entendo sua dor. Eu estava lá. Eu vi o que ela fez. Foi horrível, desrespeitoso, nojento. Mas você vai deixar que essa mulher destrua sua relação com seu filho? Não é ela que está destruindo, filha. É ele. Ele escolheu. Ele escolheu a esposa dele, pai. Não é natural? Quando você casou com a mãe, não ficou do lado dela? Ficava. Mas sua mãe nunca me faria escolher entre ela e minha família. Sua mãe nunca humilharia ninguém. Ela tinha classe, tinha educação,
Tinha coração. Fernanda apertou minhas mãos. Então seja o pai. Seja o homem maior. Conversa com ele. Põe as cartas na mesa. Mas não corta a relação assim de uma hora para outra. Você vai se arrepender, pai. Um dia você vai olhar para trás e se arrepender. Suas palavras ficaram comigo. Será que eu estava sendo duro demais? Será que meu orgulho estava falando mais alto que meu amor de pai? Naquela noite, olhei para o celular durante horas. O número do Lucas estava ali, esperando. Seria tão fácil ligar, conversar, tentar consertar. Mas toda vez que pensava em discar, via o rosto da Patrícia dizendo: comida de pobre eu não como. E a raiva voltava, fresca e quente. Na quinta-feira, recebi uma visita inesperada. Estava chegando do trabalho quando vi um carro importado parado em frente de casa. Um Mercedes preto brilhando sob o sol da tarde. E apoiado nele, um homem de terno cinza, cabelos grisalhos, óculos de grau caro. Ele me viu e veio na minha direção. Senhor Roberto Machado? Sim, quem é o senhor? Meu nome é Antônio Ferreira. Sou o pai da Patrícia. Meu corpo inteiro se tensionou. O que aquele homem estava fazendo na minha porta? Vim cobrar satisfação? Vim me intimidar? O que o senhor quer? Perguntei, minha voz saindo mais dura do que pretendia. Conversar. Se me permitir alguns minutos do seu tempo. Olhei para ele tentando ler suas intenções. Seu rosto era sério, mas não havia raiva ali. Havia algo mais. Cansaço, talvez. Tristeza. Está bem. Entre. Levei ele para a sala. A mesma sala onde tudo tinha acontecido. Ele sentou no sofá poído e olhou ao redor. Mas diferente da filha, não havia desprezo em seus olhos. Havia algo parecido com nostalgia. Minha casa era assim quando eu era criança. Ele disse suavemente. Simples, limpa, cheia de amor. Sentei na poltrona em frente a ele, esperando. Patrícia me contou o que aconteceu no sábado. Ele começou. Me contou chorando, dizendo que o senhor foi grosseiro com ela, que a expulsou da casa sem motivo. Senti a raiva subir pela garganta. Ela contou isso? Contou? Mas eu conheço minha filha, senhor Roberto. Conheço há 28 anos. E sei quando ela está mentindo ou omitindo partes da história. Ele tirou os óculos, limpou com um lenço, colocou de volta. Parecia estar escolhendo as palavras com cuidado. Pressionei ela, fiz perguntas. Até que finalmente ela admitiu o que realmente disse. Sobre a comida, sobre os padrões dela. O silêncio que se seguiu era pesado. Vim aqui para pedir desculpas pelo comportamento da minha filha. O jeito que ela tratou o senhor foi inaceitável, desrespeitoso, cruel. Não esperava por isso. Não esperava que o pai dela viesse até minha casa me pedir desculpas. Patrícia foi criada com regalias. Ele continuou. Eu e a mãe dela trabalhamos muito para dar a ela tudo que não tivemos. Estudos nos melhores colégios, viagens, conforto. Achamos que estávamos fazendo o melhor, mas criamos um monstro. Criamos uma pessoa que acha que vale mais que os outros porque tem dinheiro. Ele olhou para mim direto nos olhos. Eu vim de família pobre, senhor Roberto. Meu pai era pedreiro. Minha mãe lavava roupa para fora. Cresci em uma casa de 3 cômodos com 6 irmãos. Comia arroz, feijão e ovo todo dia. Quando tinha carne era festa. Trabalhei desde os 10 anos vendendo picolé na rua. Juntei dinheiro centavo por centavo, estudei à noite, me formei em farmácia, abri minha primeira loja com empréstimo do banco. Construí tudo do zero. Ele pausou, a voz embargada. Mas no processo de dar tudo para minha filha, esqueci de ensinar o mais importante. Esqueci de ensinar humildade. Esqueci de ensinar respeito. Esqueci de mostrar para ela de onde viemos. E agora vejo o resultado. Uma mulher que olha para um prato de comida feito com amor e chama de comida de pobre. Uma mulher que não sabe o valor de nada, porque nunca precisou lutar por nada. Senti algo dentro de mim amolecer. Aquele homem estava sofrendo. Estava carregando a culpa do que a filha tinha se tornado. Senhor Antônio, agradeço por vir aqui. Agradeço pelas desculpas. Mas o senhor não tem culpa do que ela fez. Ela é adulta. Ela escolheu as palavras que saíram da boca dela. Eu sei.
Mas mesmo assim me sinto responsável. Porque eu vi os sinais. Vi ela tratando mal garçons, empregadas, porteiros. E eu sempre justificava. Sempre passava a mão na cabeça. Achava que era só jeito dela, que era personalidade forte. Mas não era. Era falta de caráter. E eu deixei acontecer. Ele se levantou, caminhou até a janela, olhou para a rua. Patrícia está grávida. 2 meses. Aquelas palavras me acertaram como um tiro. Grávida. Meu filho ia ser pai. Eu ia ser avô. Ela ainda não contou para o Lucas, descobriu hoje. Foi fazer o exame de sangue porque estava enjoada. Sentei devagar, processando a informação. Um neto. Um bebê carregando o sangue do meu filho, mas também o sangue daquela mulher. Vim aqui porque preciso que o senhor saiba de algo importante. Patrícia não é uma pessoa má. É uma pessoa perdida. Uma pessoa que nunca aprendeu o que realmente importa na vida. Mas ela pode aprender. Ainda dá tempo. Com todo respeito, senhor Antônio, não é minha responsabilidade ensinar sua filha a ser uma pessoa decente. Eu sei. Não estou pedindo isso. Estou pedindo apenas que não desista do Lucas. Ele é um bom rapaz. Ama seu filho. Ama sua família. Está dividido, destruído por dentro. Patrícia disse que ou ele fica do lado dela ou do lado do Senhor. Ela deu um ultimato. A raiva voltou quente e rápida. Claro que deu, porque pessoas assim precisam controlar tudo. Precisam ter poder sobre os outros. Exatamente. E é por isso que estou aqui. Porque se o Lucas ceder a esse ultimato, se ele cortar relação com o Senhor, ele vai se arrepender para o resto da vida. E minha filha vai criar esse bebê longe da família paterna. E o ciclo vai continuar. Ele voltou a sentar. Inclinou-se para a frente. Senhor Roberto, o senhor é um homem de princípios. Vejo isso pela casa, pela forma como criou seus filhos sozinho depois que perdeu sua esposa. Vejo isso pela dignidade com que se manteve firme diante da humilhação. Mas princípios sem misericórdia viram apenas orgulho. E orgulho destrói famílias. Suas palavras eram verdades doloridas. Flechas certeiras atingindo alvos que eu tinha tentado proteger. O que o senhor quer que eu faça? Que eu volte lá e peça desculpas por ter me defendido? Que eu aceite ser tratado como inferior na minha própria casa? Não. Quero que o senhor dê a Patrícia a chance de pedir desculpas de verdade. Quero que o senhor permita que ela veja o erro que cometeu. Quero que o senhor seja o homem maior e mostre para ela o que é caráter de verdade. E se ela não pedir desculpas? Se ela continuar do mesmo jeito? Então o senhor terá feito sua parte. Sua consciência estará limpa. Mas pelo menos dê essa chance. Pelo Lucas, pelo bebê que está vindo, pela família que ainda pode ser salva. Fiquei em silêncio por longos minutos. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos, emoções conflitantes. Parte de mim queria mandar aquele homem embora, manter minha posição, manter meu orgulho intacto. Mas outra parte, a parte que era pai, que amava o Lucas apesar de tudo, essa parte estava gritando para dar uma chance. Se eu aceitar conversar, falei lentamente. Tem que ser nos meus termos. Ela vem aqui na minha casa e pede desculpas olhando nos meus olhos. Não por mensagem, não por telefone, pessoalmente. E Lucas também. Ele me deixou sentado naquela mesa. Ele escolheu sair. Ele também precisa se explicar. Antônio assentiu. Justo, completamente justo. Vou falar com eles. Mas preciso que o senhor prometa uma coisa. Promete que vai ouvir, de verdade ouvir, o que eles têm a dizer. Prometo. Mas não prometo perdoar. Perdão precisa ser merecido. Concordo plenamente. Ele me deu seu cartão com o número de celular pessoal anotado atrás. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. E senhor Roberto, obrigado. Obrigado por ser um homem de verdade em um mundo cheio de gente falsa. Depois que ele saiu, fiquei sentado na sala por horas. O cartão dele estava na minha mão. O peso daquela conversa estava nos meus ombros. Grávida. Patrícia estava grávida. Em alguns meses haveria um bebê. Meu neto. Ou minha neta. Pensei na Clarice. O que ela faria nessa situação?
Conhecia minha esposa. Ela era forte, não deixava ninguém pisar nela. Mas também tinha um coração enorme, sempre disposta a dar segundas chances. Ela diria para eu conversar, para eu tentar, para eu não deixar o orgulho destruir a família. Na sexta-feira, Lucas me ligou de novo. Dessa vez atendi. Pai. Lucas. Silêncio desconfortável. Seu sogro veio aqui ontem. Eu sei. Ele me contou. Pai, eu não sei nem o que dizer. Então escuta. Escuta o que eu tenho para falar. Você me magoou, Lucas. Me magoou fundo. Você saiu daquela mesa, da comida que eu fiz com amor, e foi embora com ela. Você escolheu o lado de quem me humilhou. Você me abandonou. Escutei ele fungar do outro lado da linha. Estava chorando. Eu sei, pai. Eu sei e estou destroçado. Não durmo desde sábado. Não consigo comer. Fico pensando em tudo, na sua cara, nas suas palavras. Eu errei. Errei muito. Por que você fez isso? Por que não ficou? Por que não defendeu seu pai? Porque eu sou covarde. Porque tenho medo dela. Medo de perder ela. Medo de ficar sozinho. E acabei perdendo você no processo. A sinceridade na voz dele me desarvorou. Era a primeira vez que Lucas admitia ter medo. Admitia estar errado sem tentar se justificar. Patrícia está grávida. Eu sei. Ela me contou hoje mais cedo. Não sei nem como me sentir. Deveria estar feliz. Mas só consigo pensar que vou criar um filho sem ter você do lado. Sem ter meu pai para me ensinar a ser pai. Seu sogro me pediu para dar uma chance. Para deixar vocês virem aqui conversar. Pedir desculpas de verdade. Pai, eu vou. Eu vou rastejar se precisar. Vou fazer o que for necessário. Só não me abandona. Por favor. Eu sei que não mereço. Sei que estraguei tudo. Mas por favor. Nunca tinha escutado meu filho implorar assim. Nunca tinha escutado ele tão quebrado. Vem no domingo. Você e ela, 2 horas da tarde. E Lucas, ela vem para pedir desculpas de verdade ou nem apareçam. Entendeu? Entendi, pai. A gente vai. Eu prometo. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Tinha dado o primeiro passo. Agora era ver se eles iam corresponder ou se iam apenas jogar mais sal na ferida. Fernanda ficou radiante quando contei. Pai, você fez a coisa certa. Eu sabia que seu coração ia falar mais alto. Não sei se é coração, filha. Talvez seja só cansaço. Cansaço de carregar tanta raiva. Marcelo foi mais cauteloso. Espero que a Patrícia venha de verdade disposta a se desculpar. Porque se ela vier com aquela prepotência de novo, eu mesmo vou botar ela pra fora. Não vai precisar. Se ela vier com gracinha, eu mesmo resolvo. O fim de semana foi o mais longo da minha vida. Limpei a casa de cima a baixo no sábado. Não sei bem por quê. Talvez fosse nervosismo. Talvez fosse uma forma de manter a mente ocupada. No domingo acordei com o estômago embrulhado. Não consegui tomar café. Marcelo e Fernanda vieram cedo. Queriam estar presentes, dar apoio moral. Às 2 em ponto a campainha tocou. Meu coração disparou. Fui até a porta, respirei fundo. Abri. Lá estava Lucas. Mas não era o Lucas que tinha saído daqui há uma semana. Esse Lucas tinha olheiras profundas, tinha emagrecido, estava curvado como se carregasse o mundo nas costas. E ao lado dele, Patrícia, também mudada. Sem maquiagem pesada, sem roupas extravagantes. Ela usava uma calça jeans simples e uma blusa branca. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo, e seus olhos estavam vermelhos, inchados. Pai, Lucas disse, a voz trêmula. Entrem. Eles entraram. A sala estava em silêncio. Fernanda e Marcelo estavam sentados no sofá, expressões sérias. Lucas e Patrícia ficaram de pé, sem saber onde sentar, desconfortáveis. Sentem, indiquei as cadeiras. Eles sentaram. O silêncio era tão pesado que parecia sugar o ar da sala. Vocês vieram para conversar. Então falem. Lucas olhou para Patrícia. Ela estava olhando para as próprias mãos, os dedos entrelaçados com força, os nós brancos. Patrícia. Lucas cutucou ela suavemente. Ela levantou a cabeça. E quando nossos olhos se encontraram, vi algo que não tinha visto antes. Vi vergonha.
Vi arrependimento genuíno. Senhor Roberto. Ela começou, a voz mal saindo. Eu vim pedir desculpas. Desculpas pelo que eu disse, pelo jeito que eu tratei o senhor, pela falta de respeito que demonstrei na sua casa. Fiquei em silêncio esperando que ela continuasse. Meu pai me contou que veio aqui. Me contou a história dele, de onde ele veio. Coisas que eu nunca soube. Eu sempre pensei que a gente tinha nascido rica. Não sabia que meu avô era pedreiro, que minha avó lavava roupa. Não sabia porque eles nunca me contaram. Me protegeram disso, achando que estavam me fazendo um favor. Ela limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Quando o senhor colocou aquela comida na mesa, eu vi gordura, carboidrato, calorias. Vi tudo que minha nutricionista diz que é ruim. Mas não vi o que realmente estava ali. Não vi o amor. Não vi o sacrifício. Não vi o valor de alguém ter passado horas cozinhando para receber bem a nora. Patrícia, tentei falar, mas ela levantou a mão. Por favor, me deixa terminar. Preciso dizer isso. Assenti. Eu sou uma pessoa horrível. Vivi 30 anos olhando para as pessoas de cima, julgando, menosprezando, e nunca ninguém me confrontou. Nunca ninguém me colocou no meu lugar. Todo mundo sempre passou a mão na minha cabeça. Até aquele sábado. Ela se levantou, caminhou até ficar na minha frente e fez algo que me chocou completamente. Ela se ajoelhou, literalmente se ajoelhou no chão da minha sala. Patrícia, levanta! Falei desconfortável. Não, preciso fazer isso. Preciso mostrar que estou falando sério. Lucas estava chorando no canto. Fernanda tinha a mão na boca. Marcelo estava com os olhos arregalados. Senhor Roberto, eu imploro seu perdão. Imploro de joelhos, com humildade que nunca tive na vida. O que eu fiz foi imperdoável, cruel, desumano. Eu machuquei o senhor. Machuquei meu marido. Machuquei esta família. E vou carregar essa vergonha pelo resto da vida. Ela tirou algo do bolso. Era uma foto antiga, desbotada. Meu pai me deu isso ontem. É uma foto da casa onde ele cresceu. Olha, peguei a foto. Era uma casa simples, paredes de tijolos expostos, telhado de zinco, uma porta de madeira velha. Na frente, um menino magro de uns 10 anos, pés descalços, roupa surrada. O menino era o Antônio. Essa é a origem da minha família. Essa é a verdade que foi escondida de mim. E quando você falou daquela comida, quando disse que era comida de pobre feita com amor, me dei conta de uma coisa horrível. Dei conta de que eu tinha cuspido na memória dos meus próprios avós. Tinha cuspido no trabalho do meu pai. Tinha cuspido em tudo que me trouxe até onde estou. Ela estava soluçando agora, as palavras saindo entrecortadas. Estou grávida. Vou ter um filho. E esse filho vai crescer conhecendo a verdade. Vai crescer sabendo que a vovó foi uma pessoa terrível, que precisou ser humilhada para aprender respeito. Vai crescer comendo comida feita com amor. Não importa se é arroz e feijão ou lagosta. Vai crescer sabendo que o valor das pessoas não está no que elas têm, mas no que elas são. Peguei o braço dela e a ajudei a levantar. Ela estava tremendo. Senta, Patrícia. Não precisa ficar de joelhos. Ela sentou, limpando o rosto com as costas da mão. Lucas se aproximou. Pai, eu também preciso pedir desculpas. Desculpas por ter te deixado naquela mesa, por ter escolhido sair, por não ter defendido você. Passei uma semana inteira sem dormir, me odiando, querendo voltar no tempo. Mas não dá. O que está feito está feito. Ele respirou fundo. Você me ensinou a ser homem. Me ensinou a trabalhar, a ter dignidade, a respeitar as pessoas. E eu falhei. Falhei completamente. Fui covarde. Tive medo de perder a Patrícia, tive medo de ficar sozinho e acabei perdendo você no processo. Acabei perdendo o que mais importa. Meu pai, meu herói. A última palavra me quebrou. Herói. Eu não era herói de ninguém. Era só um homem cansado tentando fazer o melhor que podia. Lucas, falei, minha voz saindo rouca. Você não perdeu seu pai. Você me decepcionou, você me magoou. Mas você não me perdeu, porque pai não desiste de filho. Não importa quantas vezes ele caia, quantas vezes ele erre, pai sempre vai estar ali, esperando,
com a mão estendida para ajudar a levantar. Ele veio até mim e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, de quem tinha achado que tinha perdido algo precioso e de repente descobriu que ainda tinha. Me desculpa, pai. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Ele repetia como um mantra. Eu te perdoo, filho. Te perdoo. Olhei para Patrícia por cima do ombro do Lucas. Ela estava nos observando, chorando silenciosamente. Patrícia. Chamei. Ela se levantou. Veio devagar, insegura. Eu aceito suas desculpas. Aceito porque vejo que são sinceras. Aceito porque vejo que você está disposta a mudar. Mas preciso que entenda uma coisa. Respeito não se pede. Respeito se conquista. E você vai precisar conquistar o meu. Vai precisar mostrar com ações, não só com palavras, que é digna de fazer parte desta família. Eu vou. Eu juro que vou. E outra coisa. Esse bebê que está vindo vai conhecer seu avô. Vai vir na minha casa. Vai comer minha comida. Vai aprender que valor está no caráter, não na conta bancária. Isso é inegociável. Sim, senhor Roberto. Sim. Fernanda não aguentou mais. Levantou e veio abraçar todo mundo. Marcelo também. E ali, naquela sala, naquela casa simples com sofá puído e televisão velha, uma família estava sendo remendada. As rachaduras ainda estavam lá, as cicatrizes ainda iam doer por um tempo, mas estava sendo remendada. Vocês jantam aqui hoje? Perguntei. Lucas e Patrícia se olharam. Se o senhor nos aceitar, adoraríamos. Patrícia disse timidamente. Então vamos para a cozinha. Vocês vão me ajudar a cozinhar, porque nesta casa quem come também trabalha. Fomos todos para a cozinha. Abri a geladeira e comecei a tirar ingredientes. Frango, batatas, cenouras, temperos. Vamos fazer estrogonofe. Patrícia, você já fez? Nunca, senhor Roberto. Nunca cozinhei na vida. Então hoje é o dia de aprender. Pega aquela tábua ali e começa a cortar esse frango em cubos. Vi ela hesitar, olhar para as unhas perfeitas, para as mãos que nunca tinham segurado uma faca de cozinha. Mas ela respirou fundo, pegou a tábua, pegou a faca e começou a cortar. Devagar, desajeitada, mas tentando. Assim, ela perguntou, mostrando os pedaços irregulares. Perfeitamente, agora continua. Lucas estava descascando batatas. Fernanda preparava a salada. Marcelo arrumava a mesa. E eu estava ali, no meio da minha cozinha, cercado pelos meus filhos, ensinando minha nora a cozinhar. Enquanto o estrogonofe cozinhava, conversamos. Falamos sobre o bebê, sobre nomes, sobre planos. Patrícia contou que estava com medo de ser mãe, com medo de não saber cuidar direito. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. Falei mexendo o molho. A gente aprende no caminho. Erra, acerta, erra de novo. O importante é fazer com amor. O resto vai se ajeitando. O senhor teve medo quando teve o Lucas? Tive um pavor danado. Sua sogra, que era a forte, ela me ensinou tudo. Como trocar fralda, como dar banho, como acalmar quando o bebê chora. Quando ela morreu, pensei que não ia conseguir. Pensei que ia desmoronar. Mas os filhos me deram força. Eles precisavam de mim. Então eu precisava ser forte. O senhor deve sentir muita falta dela. Todo dia. Todo santo dia. Principalmente em momentos assim, de família reunida. Ela amava esses momentos. Patrícia ficou quieta por alguns segundos. Depois disse algo que me surpreendeu. Queria ter conhecido ela. Aprender com ela a ser uma mulher de verdade. Ela teria gostado de você. Não da Patrícia que veio aqui no sábado passado, mas dessa Patrícia aqui, humilde, tentando aprender. Essa ela teria abraçado e ensinado tudo. Jantamos todos juntos. A mesa estava cheia, barulhenta, viva. Patrícia comeu tudo que botei no prato dela. Até pediu repetição. Está delicioso, senhor Roberto, ela disse, e não havia falsidade na voz. Era verdade. Chama de Roberto ou de sogro. Senhor Roberto me deixa velho demais. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas genuíno. Depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntos, ela me fez uma pergunta. Você vai conseguir me perdoar de verdade algum dia? Ou sempre vai lembrar do que eu fiz? Sequei as mãos, virei para ela.
Vou ser honesto com você, Patrícia. Sim, vou sempre lembrar. Aquelas palavras que você disse estão gravadas aqui. Apontei para o peito. Mas lembrar não significa não perdoar. Significa não esquecer. Significa usar aquilo como aprendizado. E espero que você também nunca esqueça. Porque o dia que você esquecer, é o dia que você pode voltar a fazer o mesmo com outra pessoa. Nunca vou esquecer. Prometo. E vou passar essa história para meu filho. Vou contar para ele o dia que a mãe dele foi uma pessoa horrível e o avô dela ensinou o que é caráter de verdade. Não conta isso. Conta que todo mundo erra, que todo mundo tropeça. Mas o que define a gente não é o erro, é o que a gente faz depois do erro. Ela me abraçou. Foi inesperado, mas retribuí. E naquele abraço senti que talvez, só talvez, aquela mulher realmente pudesse mudar. Nas semanas seguintes, algo surpreendente aconteceu. Patrícia começou a aparecer em casa regularmente. Não só aos sábados. Aparecia na quinta depois do trabalho do Lucas. Aparecia no domingo de manhã. E sempre perguntava se podia ajudar na cozinha. Quero aprender suas receitas, ela disse um dia. Quero cozinhar para meu filho as mesmas coisas que você cozinhou para os seus. Ensinei ela a fazer arroz soltinho, feijão temperado, bife acebolado, farofa crocante. Todas as receitas simples que formaram meus filhos. Ela anotava tudo em um caderno. Prestava atenção em cada detalhe. Praticava. Um dia ela trouxe a mãe dela. Dona Regina era uma mulher elegante, educada, mas distante. Claramente não estava acostumada com casas como a minha. Mas tentou. Sentou à mesa, comeu a comida, conversou. Antônio me contou o que aconteceu. Ela disse no final do jantar. Estou envergonhada. Falhamos como pais. Temos tudo para a Patrícia menos o que ela realmente precisava. Limites. Educação de verdade. Humildade. Nunca é tarde para aprender, Dona Regina. O senhor é um homem sábio, Roberto. E tenho muito a aprender com o senhor também. A barriga de Patrícia foi crescendo. Descobriram que era menino. Iam chamar de Miguel. Ela me pediu para ser padrinho. Chorei quando recebi o convite. 6 meses depois daquele jantar fatídico, Patrícia entrou em trabalho de parto. Lucas me ligou desesperado às 3 da manhã. Pai, é agora. A gente está indo para o hospital. Calma, filho. Respira. Ela está bem? Está. Está nervosa, mas está bem. Você vai para lá? Vou. Me manda o endereço. Acordei Marcelo, chamei Fernanda. Fomos os 3 para o Hospital Samaritano na Zona Sul. Um hospital caro, particular, onde tudo era muito branco, muito limpo, muito silencioso. Nós 3 com nossas roupas simples, destoando daquele ambiente. Na sala de espera encontramos Antônio e Regina. Antônio me abraçou forte. Que dia, hein, compadre? Que dia. Esperamos por horas. Lucas aparecia de vez em quando, pálido, suado, dizendo que estava tudo bem, mas que Patrícia estava sofrendo muito. É assim mesmo, filho. Trazer vida ao mundo dói. Mas depois que você vê aquele bebê, esquece a dor. Às 11h23 da manhã, uma enfermeira apareceu sorrindo. A família Machado. Nos levantamos todos ao mesmo tempo. Nasceu um lindo menino. 3,4 kg. Mãe e bebê passam bem. Aplausos, lágrimas, abraços. Chorei sem vergonha nenhuma. Meu primeiro neto tinha nascido. Meia hora depois pudemos entrar. Patrícia estava na cama, pálida, exausta, cabelo grudado na testa, mas estava radiante. E no colo dela, enrolado em uma manta azul, estava Miguel. Pequeno, perfeito, dormindo tranquilamente. Quer pegar ele, sogro? Patrícia perguntou. Peguei aquele bebezinho com todo o cuidado do mundo. Ele era tão leve, tão frágil, tão perfeito. Seus dedinhos minúsculos, suas unhas transparentes, seu rostinho enrugado. E quando ele abriu os olhos e me olhou, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Oi, Miguel, sussurrei. Eu sou seu vovô, e vou te ensinar tudo o que ensinei para o seu pai. Vou te ensinar a ser um homem de verdade, um homem de caráter, um homem que respeita as pessoas, não importa quem sejam ou de onde venham. Lucas estava do meu lado, chorando. Obrigado, pai. Obrigado por não ter desistido da gente.
Nunca vou desistir de vocês, nunca. Olhei para Patrícia. Ela estava nos observando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada por me dar uma segunda chance. Obrigada por me ensinar que dá para ser melhor. Obrigada por me aceitar nesta família mesmo depois de tudo. Você faz parte desta família agora, Patrícia. E família é para sempre. Antônio veio até mim. Colocou a mão no meu ombro. Meu neto vai ter sorte. Vai ter 2 avós que sabem o valor das coisas certas. Levei Miguel para casa uma semana depois. Patrícia tinha insistido que queria fazer a primeira refeição em família na minha casa, não no apartamento deles. Quero que meu filho conheça a casa onde tudo mudou, ela disse. Preparei uma feijoada completa, caprichada, daquelas que levam o dia inteiro. Patrícia veio mais cedo e ajudou no que podia, com o bebê pendurado naquele sling amarrado no corpo. Ele gosta de ficar pertinho, ela explicou. Diz que sente meu coração batendo e fica calmo. Cozinhamos juntos, conversando sobre tudo e nada. Sobre como estava sendo a maternidade, sobre as noites sem dormir, sobre o medo de fazer algo errado. Você está se saindo muito bem, elogiei. É uma mãe dedicada. Estou tentando, mas confesso que às vezes me sinto perdida. Sinto que não sei o que fazer. Ninguém sabe. Você acha que eu sabia o que fazer quando a Clarice morreu e fiquei sozinho com 3 crianças? Eu improvisava. Errava muito. Mas fazia com amor. E no fim deu certo. A feijoada ficou perfeita. Marcelo trouxe uma namorada nova, uma menina simpática chamada Júlia. Fernanda veio com um colega da faculdade. A casa estava cheia, barulhenta, feliz. Antônio e Regina chegaram trazendo flores e um bolo de chocolate caseiro. Pela primeira vez, senti que aquelas pessoas não eram mais estranhos. Eram família. Sentamos todos à mesa. A feijoada fumegava nas travessas, o cheiro enchendo a casa inteira. Arroz branco, farofa de banana, couve refogada, laranja em rodelas, torresmo crocante. Uma mesa farta, honesta, cheia de amor. Posso dizer uma coisa antes de começarmos? Patrícia pediu, de pé, com Miguel ainda no sling. Claro, filha. Ela respirou fundo. Olhou para cada pessoa sentada ali. Há 7 meses eu sentei nesta mesma mesa e disse as palavras mais cruéis que já saíram da minha boca. Humilhei um homem bom. Desprezei o amor dele. E quase destruí esta família. Sua voz tremia, mas ela continuou firme. Mas esse homem me deu algo que eu não merecia. Me deu uma segunda chance. Me ensinou que ser rico não tem nada a ver com dinheiro. Me ensinou a cozinhar, a valorizar as coisas simples, a respeitar as pessoas. Me ensinou a ser humana. Ela veio até mim, tirou Miguel do sling e o colocou nos meus braços. Quero que meu filho cresça aprendendo com você. Quero que ele saiba que o avô dele é o homem mais rico que eu conheço. Rico de caráter, de dignidade, de amor. E quero agradecer, de coração, por não ter desistido de mim quando eu era apenas uma pessoa terrível. Beijei a testa do Miguel. Depois olhei para Patrícia. Você não era terrível, era perdida. E gente perdida pode ser encontrada, se estiver disposta a mudar o caminho. Comemos todos juntos, conversando, rindo, contando histórias. Patrícia comeu 2 vezes, dizendo que estava uma delícia. Regina pediu a receita da couve. Antônio disse que não comia uma feijoada tão boa desde a infância. Lucas estava radiante, vendo sua família unida, vendo sua esposa integrada, vendo seu filho nos braços do avô. Pai, posso falar uma coisa? Claro, filho. Você me salvou. Naquele sábado, quando você me confrontou, quando disse aquelas verdades duras, você me acordou, me fez ver que eu estava me perdendo. Estava virando alguém que eu não queria ser. Alguém que colocava aparências acima de valores. E você me trouxe de volta. Não fui eu que te trouxe de volta, Lucas. Foi você mesmo. Você escolheu voltar. Escolheu encarar seus erros. Escolheu ser um homem melhor. Eu só mostrei o caminho, mas você andou. Depois do almoço, enquanto Fernanda e Júlia lavavam a louça e Marcelo mostrava fotos antigas para Regina, Antônio me chamou para o quintal. Estávamos ali, no pequeno espaço onde Clarice plantava suas flores,
Agora cuidado por mim com o mesmo carinho. Roberto, preciso te contar uma coisa. Fala, compadre. Depois de tudo o que aconteceu, eu e Regina conversamos muito sobre como criamos a Patrícia, sobre os erros que cometemos. E decidimos fazer algumas mudanças. Ele pegou um cigarro do bolso, olhou para ele, mas não acendeu. Apenas ficou girando entre os dedos. Vou vender 2 das farmácias. Ficar só com 3, as principais. E com o dinheiro que sobrar, vou abrir um instituto. Um instituto que ensine profissões para jovens de comunidades carentes. Marcenaria, elétrica, informática, culinária. Coisas práticas que deem emprego. Olhei para ele surpreso. É sério isso? Muito sério. Percebi que construí um império. Mas para quê? Para criar uma filha que desprezava os outros? Para juntar dinheiro que não vou levar quando morrer? Não. Quero deixar um legado diferente. Quero que meus netos olhem para mim e vejam alguém que fez diferença na vida das pessoas. Isso é lindo, Antônio. De verdade. E queria te fazer um convite. Queria que você fosse um dos coordenadores. Você conhece luta, conhece dificuldade, conhece o valor do trabalho honesto. Seria perfeito para orientar esses jovens. Fiquei sem palavras. Eu, um motorista de ônibus, sendo convidado para coordenar um instituto? Não sei se tenho capacidade para isso. Tem sim. Tem toda. Você criou 3 filhos magníficos sozinho. Você ensinou valores que a maioria das pessoas só conhece na teoria. Você transformou minha filha em uma pessoa melhor. Se isso não é capacidade, não sei o que é. Pensei por alguns instantes. Pensei na minha vida, nos anos dirigindo ônibus, acordando de madrugada, voltando para casa com o corpo doendo. Posso pensar no seu convite? Claro, sem pressa. Mas queria que soubesse que a oferta está aí. E pagaria bem. Muito bem. O suficiente para você se aposentar do ônibus se quiser. Voltamos para dentro. Miguel tinha acordado e estava chorando. Patrícia o embalava, mas ele continuava inquieto. Deixa eu tentar, ofereci. Peguei o bebê, coloquei ele contra meu peito. Comecei a andar devagar pela sala, fazendo aquele balanço que tinha feito com meus 3 filhos quando eram pequenos. E cantei. Cantei baixinho a mesma canção de ninar que Clarice cantava. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Miguel foi se acalmando, os olhinhos começando a fechar. Em poucos minutos estava dormindo tranquilamente nos meus braços. Como você faz isso? Patrícia perguntou admirada. Anos de prática. Seu marido era um bebê chorão. Passei noites inteiras andando pela casa com ele. Eu chorava muito, pai. Muito. Até os 2 anos. Depois melhorou. Todo mundo riu. O clima estava leve, gostoso, familiar. Quando já estava escurecendo, as visitas começaram a ir embora. Júlia se despediu educadamente, dizendo que tinha adorado conhecer todo mundo. Regina me abraçou apertado, sussurrando um "obrigada por tudo" no meu ouvido. Antônio deu um aperto forte na minha mão. Aquele aperto de respeito entre homens. Lucas e Patrícia foram os últimos a sair. Na porta, Patrícia me abraçou com Miguel entre nós 2. Semana que vem volto para mais aulas de culinária. Quero aprender a fazer aquele bolo de fubá que você comentou. Venha. Sempre há espaço para você aqui. Lucas me abraçou forte. Te amo, pai. E sou muito orgulhoso de ser seu filho. Também te amo, filho. Muito. Fechei a porta e fiquei ali parado, ouvindo o barulho dos carros indo embora. Marcelo veio do quarto, colocou a mão no meu ombro. Foi um dia bom, né, pai? Foi, meu filho. Foi um dia muito bom. Subi para o quarto que tinha sido meu e de Clarice. Ainda mantinha tudo como ela deixou. As cortinas floridas que ela escolheu, a colcha de crochê que ela fez, o porta-retratos com nossa foto de casamento na mesinha de cabeceira. Sentei na cama, peguei a foto. Estávamos tão jovens ali. Tão cheios de sonhos, tão apaixonados. Ela estava linda de vestido branco simples, eu de terno alugado. Não tínhamos nada, mas tínhamos tudo. Clarice, falei para a foto, como fazia toda noite antes de dormir. Hoje foi um dia especial. O Miguel veio aqui pela primeira vez.
Está cada dia mais lindo, mais esperto. Tem seus olhos, sabia? Aquele mesmo jeito de olhar, curioso, atento. Passei o dedo pela moldura. A Patrícia está mudada. De verdade mudada. Cozinhou comigo hoje. Ajudou em tudo. Estava integrada na família. Acho que você ficaria orgulhosa dela. Orgulhosa de ver como ela está tentando ser melhor. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Sinto sua falta todos os dias. Todos. Especialmente em momentos assim, de família reunida, de alegria. Você deveria estar aqui. Deveria estar vendo seus netos crescerem, ensinando para a Patrícia aquelas receitas que só você sabia fazer direito, dando colo para o Miguel. Coloquei a foto de volta no lugar. Mas acho que você está vendo. De algum lugar sei que está vendo e está feliz. Está feliz porque a família que construímos juntos continua forte, continua unida. Porque os valores que plantamos nos nossos filhos estão dando frutos. Porque o amor que a gente tinha não morreu com você. Ele continua aqui, vivo, se multiplicando. Deitei na cama, as mãos atrás da cabeça, olhando para o teto. Pensei no convite do Antônio. Pensei em largar o ônibus depois de 32 anos, em começar algo novo aos 58 anos. Tinha medo. Medo de não ser bom o suficiente, medo de falhar. Mas também tinha curiosidade, vontade de tentar, de fazer diferença na vida de outras pessoas além dos meus filhos. Aquele jantar que tinha começado com humilhação, com palavras cruéis, com a família se despedaçando, tinha se transformado em algo maior. Tinha sido o catalisador para mudanças profundas. Patrícia tinha aprendido humildade. Lucas tinha aprendido a valorizar suas raízes. Eu tinha aprendido que perdoar não é fraqueza, é força. E no final, todos tínhamos aprendido a lição mais importante de todas. Que comida de pobre, comida de rico, comida cara ou comida simples, nada disso importa. O que importa é o amor que você coloca nela. O que importa é a mesa onde você senta. O que importa é a família com quem você divide. Fechei os olhos, cansado, mas feliz. Amanhã seria segunda-feira. Acordaria às 4 da manhã. Pegaria meu ônibus, dirigiria pelas ruas de São Paulo. Mas agora tinha algo a mais. Tinha um neto para criar, uma nora para orientar, um futuro diferente para considerar. E tinha a certeza de que, apesar de tudo, apesar da dor, apesar dos erros, tinha feito a escolha certa. Tinha escolhido o amor. Tinha escolhido a família. Tinha escolhido perdoar. Porque no final, era isso que Clarice teria feito. Era isso que um homem de verdade faz. Não desiste. Não abandona. Não deixa o orgulho destruir o que o amor construiu. E com esse pensamento, finalmente adormeci. Sonhei com Clarice, com ela sorrindo, aprovando tudo, com ela dizendo que estava orgulhosa. Sonhei com Miguel crescendo, forte e bom, carregando os valores da família. Sonhei com um futuro onde aquele jantar terrível se tornaria apenas uma história de redenção, de perdão, de amor vencendo o orgulho. Uma história que valeria a pena ser contada.